Saudações amigos corretores e corretoras, eu sou o Sérgio da Infocap e vim aqui apresentar para vocês aí mais um recurso que está saindo do forno agora em janeiro de 2019 para a gente já começar o ano aí com novidades no Multi. Trata-se então do simulador de comissões. Ele poderá ser acessado a partir deste novo botão que está disponível logo acima da grade de resultados aqui do cálculo. E clicando nesse botão, é aberta uma nova tela, também com uma grade que, se vocês forem perceber, vai ter exatamente os mesmos valores de prêmio e percentual de comissão que foram utilizados neste cálculo da versão que vocês selecionaram para fazer as simulações. E qual é o objetivo desse recurso novo do sistema? Bem, o principal objetivo é permitir que o corretor tenha total liberdade e flexibilidade para fazer simulações, como o próprio nome diz, né? E chegar naquela equação entre o que é melhor para o cliente e o que é melhor para o corretor, onde a gente pode estimar um prêmio pretendido pelo segurado, né? E também, ou então, né, a comissão pretendida pela corretora. Então eu vou primeiro apresentar para vocês aqui o recurso, depois eu vou falar sobre alguns detalhes que é interessante vocês saberem, tá? Digamos então, nesse caso aqui, que o meu cliente tenha condições de pagar no máximo aí em torno de R$ 1.500 de prêmio por esse seguro. Eu coloco esse valor aqui e vocês podem perceber que o sistema vai recalcular a partir daqueles valores de referência que a gente já tinha do cálculo anterior. Ele vai recalcular os valores, isso tudo sem fazer o cálculo direto na nossa seguradora, certo? Ele vai me mostrar então aqueles valores que ficam dentro daquela faixa que eu estimei como prêmio pretendido. Então vocês podem perceber aqui que até o terceiro cálculo ele fica mais ou menos dentro deste valor. A partir do quarto cálculo aqui ele já começa a superar o valor limite, né? E esse é o valor que eu tinha pretendido colocar como pretendido pelo segurado, tá? Outra situação, eu posso definir mais ou menos a comissão que eu pretendo receber nesse seguro. Então eu tenho, vejam bem, eu posso fazer ou o prêmio pretendido ou a comissão, e não os dois ao mesmo tempo. Então a comissão, vamos dizer que eu queira receber, eu pretendo receber nesse seguro em torno de R$ 250 aí de comissão. Eu coloco o valor e ele me mostra lá então o valor, o percentual de comissão que eu preciso aplicar para chegar numa comissão próxima àquilo que eu pretendo, tá? E aí entram alguns detalhes que é interessante a gente ressaltar aqui. Percebam que nesse primeiro cálculo, mesmo eu colocando como referência R$ 250, ele não chegou no valor de 250. E por que isso? Porque mesmo eu colocando um percentual de 25%, que é o limite máximo que o sistema trabalha, ele trabalha dentro de uma faixa entre 10%, o mínimo, e 25%, o máximo. Então, mesmo que eu aplique o máximo de percentual de comissão para esse seguro, eu não vou atingir os R$ 250 que eu pretendo para esse primeiro cálculo aqui. Os demais, todos eles, eu consigo chegar nesse valor. Percebam também se o contrário também é verdadeiro, ou seja, digamos que eu queira ganhar R$ 200 nesse seguro. Então eu consigo chegar na maioria dos cálculos nesse valor com um percentual de comissão dentro daquela faixa que eu limite entre o mínimo e o máximo, mas a partir de um determinado valor aqui eu já não consigo mais, porque o valor mínimo de comissão que eu posso aplicar ainda assim supera aqueles R$ 200 que eu tinha colocado como o valor pretendido de comissão. Então tem esse detalhe que é interessante frisar. Isso vale também no caso do prêmio, né? Se eu colocar de novo aqueles R$ 1.500, mesmo eu colocando 25% de comissão, que é o máximo que eu posso aplicar, o valor fica bem abaixo dos 1.500 aqui, né? Então seria um parâmetro para que vocês consigam equacionar
aquilo que o segurado pode pagar por aquele seguro ou pretende pagar e aquele percentual ou aquele valor de comissão que a corretora pretende receber naquele seguro. A partir do momento em que vocês definiram qual é o valor que eu vou trabalhar ou de prêmio ou de comissão, vocês vão poder mandar calcular no Multi, e aí sim o sistema vai encaminhar aquele cálculo com os novos percentuais aplicados no seguro, e aí vai fazer esse cálculo na seguradora. Até então, todos os cálculos são realizados de maneira externa à seguradora, ou seja, são feitos a partir de uma simulação em cima dos valores do primeiro cálculo usado como referência. Então, além de dar toda essa liberdade e agilidade para que você consiga fazer essas simulações de forma bastante rápida, um outro fator que motivou a Infocap a criar esse simulador é evitar que você faça recorrentes cálculos nas seguradoras de forma desnecessária, onerando até a sua reputação, digamos assim, com a seguradora, né? Algumas seguradoras, inclusive, estão monitorando essa quantidade de cálculos que está sendo feita e exigindo uma contrapartida, ou seja, uma produção mínima em cima dos cálculos realizados. Algumas delas, inclusive, bloqueando o usuário e senha de algumas corretoras que não atinjam uma determinada meta junto àquela seguradora de produção, junto àquela seguradora. Então esse é mais um ponto importante e motivador para que você utilize o simulador de comissões do sistema. Antes de finalizar, é bom deixar bem claro que a gente está trabalhando aqui com simulações, certo? Então, no momento em que vocês encaminham esse cálculo para a seguradora, pode ser que vocês recebam um valor de comissão ou de prêmio diferente daquilo que está sendo simulado aqui, por alguns fatores, como, por exemplo, o número de casas decimais que a seguradora aceita no percentual de comissão, ou algum fator de taxa que pode mudar de um momento para outro. Então, isso aqui, voltando a reforçar, é uma simulação que vai dar um norte para vocês, e a partir daí sim vocês vão oficialmente mandar o cálculo para a seguradora para receber o valor oficial daquele cálculo. Eu vou ficando por aqui e retorno em breve com mais novidades que a gente tem para o sistema aí ao longo do ano de 2019. Até mais!